Olá, bem-vindo à última quinta-feira já do mês de agosto. Nós temos alguns motivos para compartilhar, para que você ore, você procure orar também com seus familiares, mesmo com seus amigos e com a nossa igreja. Estamos chegando à pergunta de número 36 do Breve Catecismo, que é essa aqui. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação ou delas procedem? As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação ou delas procedem são certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Então lembre que nós estamos numa sequência de perguntas que estão bem conectadas umas com as outras. As três últimas perguntas foram exatamente sobre justificação, adoção e santificação. E antes disso, nós estávamos vendo sobre a chamada eficaz para a salvação, e que uma vez que nós somos chamados para uma vida de salvação, nós temos essas bênçãos, né? Justificação, adoção e santificação. Mas lá naquela outra pergunta falava, não, tem outras bênçãos que nós desfrutamos nessa vida. E aqui, então, a pergunta 36 vai explorar. Você pode pegar item por item: certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria do Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Então, você pode orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que você pode desfrutar e tem desfrutado no dia de hoje, inclusive. Você pode ler as passagens bíblicas que estão indicadas aqui embaixo. E um exercício muito bom é ir relembrando as perguntas anteriores. Então, no vídeo de hoje, na descrição, eu vou deixar um link que você pode acessar essas imagens que a gente tem usado mais recentemente e em PDF. Então dá para ver todas elas. Aí você pode começar desde a pergunta um ou chegar aqui na 36, ver aquelas que estão um pouquinho atrás e releia, e relembre, e repita, e anote, grave isso no seu coração, porque olha que alegria nós temos. Às vezes, eu quero ser muito abençoado. Nós já somos muito abençoados, motivo importante para a gente orar. Vamos orar pela nossa igreja. Hoje eu estou destacando aqui três atividades que a gente tem para os próximos dias. Tem outras também, né? Mas no próximo sábado pela manhã, o encontro de homens do Sínodo Piratininga, do qual nós fazemos parte, ali na Igreja Presbiteriana Filadélfia, na parte da manhã. Na parte da tarde, a SAF está organizando esse encontro ali na casa da Nice e toda a igreja está convidada também. No dia 14 de setembro, os jovens devem participar do Day Camp da Federação de Jovens. Então, muito importante. Na segunda-feira que vem vai ter encontro de casais. Lá no comecinho de outubro tem encontro dos idosos. Temos outras atividades importantes para a gente participar. É importante que a gente ore, mas lembre de orar uns pelos outros, orar pelos irmãos da igreja. A gente faz isso na reunião de oração com quem está ali presente. A gente vai procurar até achar uma maneira de começar a orar nome por nome. Cada um de nós que faz parte da igreja ser alvo das nossas orações. É importante que você também faça isso. Lembre das pessoas desaparecidas. Aqui é o José Alberto Santos. Ele desapareceu já no dia 14 do 8, então já bastante tempo. E mais uma vez destacando aqui um dos sinais que está destacado na própria imagem, que é que ele sofre com demência. Então, como que isso pode dificultar, inclusive, que ele encontre, que as pessoas o encontrem também, é importante a gente orar por isso. Continuamos orando pelo nosso país, especialmente, inclusive, pela nossa cidade, pelo processo eleitoral. Hoje eu estou compartilhando aqui a listagem dos 10 candidatos a prefeitos nessa próxima eleição. Então, conforme está no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, né, em ordem alfabética, nós temos os nomes que eles usam na própria propaganda eleitoral, o nome completo deles, a sigla do partido ou da coligação, e aí o próprio status, que esses são aqueles que estão oficialmente correndo. A gente deve orar por cada um deles, deve procurar conhecer as propostas deles, as características dos seus próprios projetos de governo, das suas coligações ou dos seus partidos. Nós devemos orar por aqueles que nós conhecemos mais, procurar conhecer aqueles que a gente conhece muito pouco, orar por aquele que é o candidato no qual nós vamos votar, mas orar pelos outros também. E para que a nossa cidade seja bem governada debaixo do temor do Senhor, para que essas pessoas tenham saúde, tenham boa harmonia em família, tenham retidão nas suas responsabilidades e principalmente o amor do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, seguindo aqui o guia de oração que eles prepararam. Aqui é o quarto motivo de oração missionária, orando pelo vocacionado, aquele que foi chamado para fazer missões.
Então vamos pedir que Deus abençoe, auxilie o preparo teológico dessas pessoas e que essas pessoas tenham aprendizado e persistência. É uma caminhada dura, desafiadora, e é importante a gente colocar isso em oração. Lembro, inclusive, de orar pelos missionários que nós temos apoiado e procurado ofertar mensalmente. Seja constante na sua oferta missionária também. Peça a Deus que nos dê, inclusive, ideias, estratégias de poder contribuir mais ainda com missões. Lembre-se também dos missionários da Junta de Missões Nacionais, aqui duas famílias que estão em Goiás, o pastor José Esmelindo e a Rejane, são pais da Nicole e da Emily, estão aí na foto também e atuam ali em Aporé, em Goiás. E o pastor Antônio Carlos e a Osane, que são pais da Jaciara, Camila e Michele, estão lá no Barro Alto. Então, vamos orar pelos desafios e as oportunidades da evangelização do estado de Goiás, nessas duas cidades, com essas duas famílias missionárias. Vamos seguir orando também pela igreja perseguida, hoje destacando Camarões, que é o número 43. Nós estamos dando atenção aqui aos países que fazem parte da África subsaariana, e a oportunidade de conhecer um pouquinho da Rucaiato, o grupo extremista Boko Haram invadiu e incendiou o vilarejo onde a Rucaiato morava, destruindo sua casa, sua plantação e sua Bíblia. Apesar das perdas, o pior para a cristã foi a destruição das escrituras que a fortaleciam. Durante um ano, ela orou por uma Bíblia, até que ganhou uma de parceiros da Portas Abertas. Que bom! Ore, louve a Deus pela família da Rukiato e peça que todos sejam supridos nas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Um desafio para você: conte quantas Bíblias você tem. Depois estude e medite nas Escrituras. Então agradeça a Deus pelo acesso à sua palavra. É um desafio para a gente seguir mesmo. E aí a gente tem um link também na descrição do vídeo para conhecer um pouco mais da situação dos cristãos perseguidos em Camarões. Mais uma vez a imagem aqui que a gente tem usado já com mais frequência nas próprias reuniões de oração. Vamos começar a destacá-la também em algumas das mensagens nos nossos cultos. Nós lemos a Bíblia, e aqui é um método de leitura da Bíblia. É um método conhecido como método sueco. Um método bastante simples de você fazer a leitura de uma passagem das Escrituras Sagradas e ver ali o que brilha, o que chama mais a sua atenção, quais são as dúvidas que surgem ali naquela leitura, qual que é a aplicação, a direção de Deus para aquele texto que você está lendo, a aplicação para a sua vida, o que é central, o que é o principal daquela passagem, e aí a gente compartilhar isso também. É o que a gente vai fazer hoje, Deus nos permitindo, na nossa reunião de oração às 8 horas da noite, seguindo com a leitura de Atos, já chegando no capítulo 6. Se você já foi pausando o vídeo para orar pelos esses motivos, muito bem, compartilhe esses motivos com outras pessoas. Se não, faça isso agora. Ore por esses motivos, compartilhe com outras pessoas e participe conosco da reunião de oração. Deus te abençoe.